Deixa eu só explicar para vocês como é que funciona. Eu mandei um link para vocês, né, dessa reunião. Então, toda vez que alguém tenta entrar na reunião, eu tenho que autorizar, tá? A não ser que seja um link que eu tenha criado dentro de uma das salas do Google Class, do Classroom lá. Então, eu estou demorando bastante porque tem vários alunos entrando e eu estou autorizando aqui a entrada de cada um a um. Pessoal, fique à vontade para falar, tá? Para escrever, para te tornar mais dinâmico essas coisas aqui, tá? Às vezes eu estou falando, mas estou falando sozinho, entendeu? É estranho. Vocês estão bem todos? Tranquilos? Deixa eu falar um pouquinho sobre o projeto antes de começar, porque eu estive conversando com a Lívia e vocês parecem que estão bastante preocupados com o projeto integrador, né? Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a minha parte da matemática, né? Edificações e DCC tem um tema a serem tratados e logística outro, tá? Mas vou falar de maneira geral. O que vocês devem fazer nesses 15 dias, tá? Que acho que foi o prazo que eles deram do projeto para ser finalizado. Vocês vão ter que construir a atividade central proposta. Vocês vão perceber que cada projeto aí, cada turma, tem uma proposta final, uma única, tá? É essa que vocês vão ter que entregar, tá? Na parte de matemática, existem lá as atividades 1, 2, 3 no meio do texto, mas aquilo é somente para fins de conteúdo, você entende? Porque, por exemplo, hoje nós vamos ver estatística. Com o que nós vamos tratar hoje, vocês vão ter condições de resolver ou construir alguma coisa relacionada àquelas atividades que estão contidas no meio do texto, tá? Relacionada à parte de matemática, tá? Então, aquelas atividades até então não é para ser entregues, tá? Aquelas de matemática, tá bom? O que é para ser entregue é aquela atividade central lá, tem uma atividade central, uma única lá, que envolve todas as áreas. Essa sim vocês vão ter que entregar, acho que no prazo aí de 15 dias, tá? Que vai ver mais aspectos da área e do curso, né? Mas as atividades propostas da minha disciplina dentro do texto aí, relacionada à estatística, é mais para que vocês possam praticar, né? O que nós vamos tratar hoje aqui, por exemplo, tá? Sobre conceitos aí de estatística e tabelas e gráficos e por aí vai, tá? Compreenderam? Certo ainda. Então tá. Quem sabe lá para frente eu cobre alguma atividade, tá? Vocês entregarem isso. Aí existiu a seguinte dúvida: professor, eu não tenho Office em casa e por aí vai. Eu quero que vocês façam à mão mesmo, tá bom? Façam aí com caneta, lápis, né? Tudo que a gente for trabalhando nas atividades, façam no caderno. Depois, se for para entregar, vocês podem digitalizar isso pelo próprio celular. Existem na loja virtual aí aplicativos gratuitos que digitalizam e transformam em PDF. Então você faz toda a resolução num papel A4 aí, detalhado, depois digitaliza e envia um arquivo único por e-mail, tá? Tatiane, nessas aulas aqui, para alinhar com o projeto integrador, eu não vou tratar ainda de geometria, tá? Vamos pensar assim, vamos tratar de estatística, nesse primeiro momento, terminar esse assunto, que não é muito extenso. Hoje vai ser mais conceitos teóricos e alguns exemplos. Aí na próxima aula, eu pretendo resolver exercícios aqui com vocês juntos, tá? Porque eu vou disponibilizar uma lista ainda na minha página, tá? Uma lista de estatística.
para que vocês possam praticar, tá? Nada para vocês entregarem, somente para prática, tá bom? E aí na próxima aula vocês podem tirar dúvida comigo, eu vou resolver alguns exercícios aqui online com vocês, tá? E aí depois disso a gente pode pensar em retomar a geometria espacial, tá? Ao decorrer que for, né, ainda ocorrendo a quarentena, essa suspensão das aulas, a gente vai adentrando esses conteúdos, tá? Nada de forma obrigatória, cobrando alguma coisa, né? Eu acho que essa parte de atividades avaliativas ou coisa do tipo a gente retoma quando as aulas forem presenciais, tá? Só se numa situação mais crítica aí a gente pensaria, né, em outras maneiras, mas vamos pensar que a gente vai conseguir aí superar essa problemática que estamos vivenciando aí. Tá. Endley perguntou aqui. Então, sim, acredito que nessa quinzena, porque a ideia, gente, é esse projeto dar continuidade à medida que a suspensão das aulas for ocorrendo. Então, se durar mais tempo, esse projeto vai ter a parte 2, depois a parte 3, entendeu? Então, vai ter o desenrolar desse projeto, tá? Se essas 2 semanas forem suficientes para tratar dessa assunto de estatística, ótimo. Se não, a gente vai usando outras semanas, outras aulas, tá? Todos concordaram da aula ser sexta-feira às 8 da manhã, né? Só o professor que não, né? De ser 8 horas da manhã. Todos querendo acordar cedo aí, né? Mas, bom, vamos lá. Toda sexta-feira às 8 da manhã. Tá? Bom, então vamos aí com 39 pessoas aí. Aí vocês vão passando pessoal, falam assim, puxa, a aula foi super legal, né? Vocês fazem propaganda boa pra galera. Então vamos lá, gente. Vamos começar isso aí, né? Peguem seu café aí. Bora começar. Bora lá. Vocês estão vendo aí a apresentação de estatística básica, né? Certo? Isso. Então, à medida que eu for explicando, vocês vão me dando um feedback aí. Vocês estão escutando, estão compreendendo, tá? Tudo certinho. Bom, então o conteúdo é estatística básica, tá? E a primeira questão aqui é compreender o papel da estatística, tá? Vocês já devem ter estudado estatística bem superficialmente aí no fundamental, em alguns textos. E aqui é o seguinte, tá? Vamos pensar. Nós temos aqui uma empresa farmacêutica, tá? Que é um exemplo, só para vocês entenderem o papel da estatística, tá? Nós temos aqui uma empresa farmacêutica. Essa empresa farmacêutica, ela pretende lançar um produto novo no mercado, tá? No caso aqui, vamos supor que seja um desodorante, tá? Desodorante. E aí ela, antes de lançar esse produto, ela contacta uma empresa especializada em levantamento de dados, ou seja, especializada nessa parte estatística. Essa empresa recebe essa demanda né? Esse instituto recebe a demanda dessa empresa farmacêutica, né? E ela vai em busca de dados. Mas como que ocorre esse levantamento de dados que está descrito aqui, tá? Ele vai analisar o que a empresa está buscando como resposta, certo? As negações, né? Os questionamentos. Então, a partir disso, esse instituto especializado em levantamento de dados na parte estatística, ele vai construir, por exemplo, um formulário com perguntas, tá? Essas perguntas devem ser bem diretas, né?
E essas perguntas devem dar como resposta aquilo que essa empresa farmacêutica deseja conhecer, certo? A partir disso, essa instituição responsável pelo levantamento de dados, ela vai a campo, né? Ela vai em busca desses dados. E aí ela precisa identificar quem é a população, né? Quem são as pessoas-alvo que ela pretende fazer essa consulta. Então, no caso, vamos supor que seja uma população, no caso do nosso país, o Brasil todo, ou só o estado de Mato Grosso. E aí ele precisa retirar uma amostra, porque ela não vai fazer a pesquisa com todas as pessoas, por exemplo, do estado de Mato Grosso, certo? Então ele precisa tirar uma amostra dessa população. Então a população seria o conjunto total de todas as pessoas, tá? Daquela população, né? Todas as pessoas formam o conjunto população. E aí ele precisa de um subconjunto, tá? Que é o conjunto amostral, tá? Então vamos supor que eu tenho uma população aí de, sei lá, de 1 milhão de pessoas. E aí eu pego uma amostra aí de 100 mil pessoas, certo? Depois a gente vai ver como funciona essa questão da amostra, tá? Mas vamos supor, aí eu tenho que fazer uma consulta, uma pesquisa com 100 mil pessoas, tá? E aí, feito esse levantamento, eu vou para a parte de organização desses dados, tá? A organização desses dados, eles passam por você analisar, tipo, quantas pessoas responderam sim para uma pergunta, não para outra. Você vai fazer a separação dos dados, a organização deles. E aí, essa organização também ela perpassa por colocá-los em tabelas e gráficos. Nós também vamos ver aqui rapidamente depois, tá? E depois dessa organização dos dados em tabelas, gráficos e por aí vai, você vai analisar esses dados, né? Organizá-los e apresentá-los. Tá? Apresentá-los. Apresentá-los para quem? Para essa empresa farmacêutica. E essa apresentação, ela tem vindo também com um relatório, com respostas às perguntas que essa empresa queria a respeito desse produto. Ou seja, será que esse produto ia ser bem recebido ou não? Você entende? As pessoas estão buscando por uma outra opção e por aí vai. Então, aqui eu dei um exemplo da estatística aplicada na área comercial. Tá? As empresas fazem muito isso. De antes de lançar um produto, elas fazem uma consulta de mercado para avaliar se aquele produto realmente vai ser bem recebido ou não, tá? pela população específica ali. Tá compreendido mais ou menos? Aí, ó. E aí o que acontece, gente? A estatística, ela é muito antiga, tá? Ela iniciou, por exemplo, imagine lá antigamente, sem computador, sem nada, a população ela sentiu a necessidade de se organizar e conhecer os dados do dia a dia. Por exemplo, imagine eu querer conhecer quantas pessoas morriam por uma determinada doença naquela época. Então era registrado isso, entendeu? De tantas pessoas que estavam grávidas, por exemplo, quantas conseguiam ter o parto com êxito, quantas crianças morriam, entendeu? Então, isso eram dados que eram anotados, certo? Que, na verdade, são dados estatísticos. E aí, com isso, se tomava decisões. Então, por exemplo, hoje no dia a dia, vamos pensar em dimensões de país, né? Brasil. O país, para ele tomar decisões, ele não pode tomar decisões a partir de um achômetro. Ele tem dados estatísticos. Por exemplo, uma instituição que nós temos hoje responsável por isso é o IBGE. Então, o IBGE, por exemplo, ele coleta dados a respeito de moradia, renda, saúde, saneamento básico, ou seja, vários itens. Esses dados não são simplesmente só para tê-los. São dados que devem ser levados em consideração para que um gestor tome uma decisão de construir, por exemplo, vamos lançar um programa de habitação. Qual é a região do país
mais carente de habitação, você entende? Saneamento básico. Qual é a região do país que precisa mais de investimento em saneamento básico? As pessoas estão tendo problemas de saúde relacionados a isso, decorrentes disso. Então, as decisões tomadas devem ser baseadas em dados. Se você pegar, por exemplo, previsões do tempo, né? São coletas de dados diários, né? Sobre temperatura, volume de chuva. Então, esses dados são usados, né, como banco de dados aí para se prever também situações futuras, né, e planejar e tomar decisões. Tá claro aí, gente, o que seria a estatística, o papel dela, tá? Na parte comercial é mais isso, tá vendo? É preciso fazer uma consulta, para analisar qual seria o impacto aí né, se vai ser bem recebido ou não. E na questão pública, na questão de organização, planejamento, ela tem que servir como base, como uma fundamentação para tomar decisões, né? O gestor ou o empresário tem que tirar do seu rol a palavra acho, né? Você tem que ter dados para tomar decisão. Não querendo entrar no assunto, mas já sabe, vocês estão vendo, por exemplo, a questão do Covid, e aí você tem dados, né? Todos os dias atualizam dados, quantidade de mortos, número de 24 horas, a cada 2 dias, 3 dias, o que acontece com o número de pessoas que estão com Covid, os números de mortos. Então, assim, baseado nesses dados é que se tomam as decisões, entendeu? Você precisa reforçar a quarentena, o uso de máscara. Aí tem pesquisadores, por exemplo, fazendo testes em laboratório, como é que seria a expansão do vírus num ambiente com ar-condicionado. Eles simulam uma situação onde a pessoa fez uma festa e tem várias mesas separadas e como é que seria o contágio. Então, essas simulações geram dados. Esses dados são levados em consideração para tomar decisões, entendeu? Então, tudo é feito a partir de levantamento de dados, seja esse levantamento de dados feito por simulações, né, ou por coleta de dados, né, e por aí vai, tá bom? Compreendi essa parte inicial, né, gente? Bom, então vamos entender um pouco sobre população e amostra, tá? População é um conjunto maior, né? É de todos os objetos, todos os elementos. Então, não pense em população somente população de seres humanos, tá bom? Quando eu digo população, por exemplo, no campus Várzea Grande, né? Todos os alunos do campus, né, geram um conjunto população. No caso, a população seria os alunos do Instituto Federal do campus Várzea Grande. Aí uma amostra seria, por exemplo, a turma do 5º Edificações, ou do 5º DCC, ou do 5º Logística, que seriam subconjuntos desse conjunto maior. Fica claro isso? Se eu tomasse, por exemplo, como população o 5º Logística, né, e tomasse um subconjunto só das meninas, note que esse conjunto de meninas do 5º Logística é um subconjunto de um conjunto maior que é todos os alunos do 5º Logística. Então, o 5º Logística seria a população e o subconjunto meninas ali do 5º Logística seria a amostra. Certo? Compreendido? Tá? O que caracteriza uma população? Eles têm a mesma característica. Tá? Eles têm as mesmas características. Então, por exemplo, no que eu citei, a população, os alunos do campus Várzea Grande. Todos esses elementos desse conjunto são alunos do campus Várzea Grande. Essa é a característica em comum deles, certo? E a amostra também, ela perpassa por duas características, mas é um conjunto menor. Tá? Então aqui, por exemplo, estudantes da Universidade Aberta, pessoas com mais de 18 anos, residentes em Portugal. Aqui estão uns exemplos que eu peguei aqui de material, tá, gente? Vamos pegar aqui. Conjunto dos acidentes no determinado dia na autoestrada 1. Então, por exemplo,
Eu quero ver o número de acidentes num determinado dia na rodovia aí dos imigrantes, aqui, né, que passa Varza Grande e Cuiabá. Conjunto de golfinhos presos diariamente em redes de pesca em todo o mundo. Tá? Então, esses são populações aí. Tá? Então, aí nós temos nas populações características, como eu falei. Né? No que eu citei, eram todos alunos do campus Varza Grande. Eu posso ter uma população onde a característica em comum deles sejam a idade. E aqui está errado, tá? Isso aqui está errado. Idade em centímetros, né? Idade, né? Aí o peso, sim, em quilogramas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma população onde todos, né? Eu estou relacionando o peso deles. Né? Número de acidentes, número de golfinhos e por aí vai. O que acontece? Existe uma dúvida imensa sobre a questão da amostra. Tá? Da amostra. Então, eu tenho a população e preciso retirar uma amostra. Qual é o tamanho dessa amostra? Entendeu? Uma das perguntas que se faz. Como selecionar essa amostra? Tá? A gente não vai discutir aqui, por exemplo, sobre o tamanho da amostra. Tá? Vocês vão pesquisar depois aí, porque aqui no ensino médio a gente vai tratar apenas de conceitos mais gerais sobre estatística. Tá? Porque se a gente se aprofundar, a gente vai entrar em conteúdos do ensino superior. Tá? Lá sim a gente vai ter fórmulas aí para determinar o tamanho de uma amostra, fórmulas bem específicas para calcular moda, mediana e tabelas e por aí vai. Então, chega em torno de 5% da população, alguns cálculos, tá? Então, vamos tomar aí por base 5%, tá? Mas vamos encontrar outros valores aí em pesquisas. Mas vamos supor que seja 5% da população aí, um número legal do tamanho da amostra. Bom, mas aí a segunda dúvida é como fazer essa escolha, né? Por exemplo, vamos supor que vocês queiram fazer uma pesquisa a respeito da qualidade do transporte público, tá? Do município de Várzea Grande. A população são todas as pessoas que utilizam o transporte público em Várzea Grande. Tá? E uma amostra seria uma quantidade de pessoas que utilizam o transporte público em Várzea Grande. Então, suponha que vocês vão fazer uma entrevista com 200 pessoas. Antes de fazer essa entrevista, vão ter que elaborar um formulário com perguntas, né? Já pensando no que vocês querem saber sobre o tema qualidade do transporte público, né? Condições dos ônibus e por aí vai. Quantas vezes as pessoas usam transporte público, se elas usam para trabalhar, para estudar, ou para passear, você entende? A idade dessas pessoas, sei lá, a renda, e aí vocês vão ver o que vocês precisam nesse formulário. Mas não podem ser perguntas abertas, muitas vezes, porque o que acontece? Imagine você abordando uma pessoa que está descendo do ônibus e fazer uma pergunta onde ela tem que escrever linhas. Ela não vai parar para te responder, você entende? Então tem que ser um questionário bem direto, para que você ocupe o menor tempo possível dessa pessoa, tá? E aí vem a parte, como é que você vai selecionar essas 200 pessoas? Você vai escolher? Não, você entende? Você não pode escolher. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Então, o que acontece? Você não pode escolher essa amostra, tá? Ela tem que ser feita ao acaso, tá? De forma a ter em conta a composição da população e de forma que a escolha feita por um indivíduo não influencie na escolha de outro. Um exemplo que pode ser dado. Você tem o tamanho de uma amostra, 200 pessoas, que você quer consultar, e você poderia pensar o seguinte, a cada 6 pessoas, vamos supor 10 pessoas, a cada 10 pessoas eu entrevisto um. Então, suponho que você está lá no terminal de Várzea Grande, André Maggi, e aí você, na hora que o ônibus sai, você conta 10 pessoas,
tá? Não precisa ser exatamente, porque o volume de pessoas é muito, mas conta 10 pessoas e aborda a pessoa. Entrevista. Depois dela, terminou com ela, conta 10 pessoas e entrevista a outra. Não precisa ser rigoroso, tá? Você está entrevistando e ficar contando tipo, quantas pessoas passou. Não. Você dê atenção aqui, você entrevista, terminou, você observa 10 pessoas e pega a próxima. Note que você está trabalhando com acaso, porque essa 10ª pessoa pode ser um jovem, pode ser um idoso, pode ser uma mulher, um homem, você entende? Você não está escolhendo. Você está trabalhando com um acaso. Tá compreendendo? Vamos supor que você queira também fazer uma consulta, vamos pegar aqui no Nova Esperança, os moradores Nova Esperança. E aí você não quer consultar todos os moradores, quer consultar uma amostra. Vamos supor que você queira pegar 50 casas. E aí você define, a cada 24 casas, né, eu vou selecionar uma casa e essa casa eu vou fazer entrevista com o morador dela. E aí você sorteia, por exemplo, por qual casa vai começar. Sorteou, né, um número lá e deu a casa 10. Começa pela casa 10 e a partir da casa 10 você vai escolhendo 24 e 24. Uma casa, faz a entrevista coletando os dados. Certo? Na nossa sala, por exemplo, vamos supor no Quinto Edificações, tem lá 30 alunos. Eu quero entrevistar 10. Sorteio de 1 a 30, com quem eu começo, vamos supor que eu começo pelo número 4, quarto aluno. Numero todos eles, certo? Quarto aluno. Aí de 6 em 6 eu vou pegando um aluno entrevistando, a respeito do que eu quero conhecer. Se é peso, se é altura, né? Se é gosto musical, se é opinião sobre algumas coisas do campo e por aí vai. Gente, o áudio tá bom, explicação aí tá. Estão compreendendo? Beleza. Se não tiver, pode falar, tá, gente? Ninguém tá dormindo não, né? Tô tomando café aí, né? Meu café tá do lado aqui. Bom, vamos lá. Acabou de acordar, Guilherme? Nessa quarentena aí, rapaz, eu já nos dias normais eu já acabo dormindo dentro da madrugada dentro, né? Tipo, 1, 2 da manhã. Essa quarentena eu acabo dormindo 4 da manhã. E aí acordar hoje foi bem complicado também, Guilherme. Mas é assim mesmo. Vamos lá então, mais um exemplo aqui. Deixa eu ver a pergunta do Túlio aqui. Então, Túlio, quando eles afirmam, por exemplo, 30% da população não possui internet, certo? Note que eles não fizeram a pesquisa com... por exemplo, se for o IBGE, Túlio, o IBGE tem uma característica seguinte, eles conseguem atingir quase toda a população. Se vocês perceberam, o IBGE eles fazem um trabalho longo, né? São meses de trabalho. É uma equipe bem grande. Hoje eu não sei como é que está o tamanho da equipe, mas é um tamanho bem grande. Meu irmão uma vez trabalhou na IBGE. Eles vão casa por casa. As casas que estão fechadas, eles anotam, a casa está fechada, não encontramos ninguém. Tipo, eles tentam outras vezes. Então, é quase toda a população. Então, se esse 30% for baseado em dados do IBGE, eles pegaram quase toda a população como amostra, entendeu? Mas existem instituições de pesquisa aí que fazem essa análise de dados aí sobre acesso à internet, que não pegam toda a população. Então, eles pegam parcelas aí, tipo, amostras, né? Distribuídas no país aí. E aí, eles conseguem ter uma dimensão do acesso à internet. Então, por exemplo, no campus, eu acho que foi feita uma pesquisa para ver quais alunos tinham acesso à internet, tinham um computador em casa, porque tem alunos que não têm esse acesso e vai ser disponibilizado material impresso para que ele possa fazer também o projeto, ter esse acompanhamento. Então, é um levantamento estatístico, percebe?
Então, nós tínhamos uma demanda que era conhecer o perfil de vocês, tipo, quantos alunos tinham acesso à internet, computador em casa, e a partir desse questionamento foi feito o levantamento de dados, né, para que a gente pudesse tomar essa iniciativa do projeto integrador, entendeu? Então, isso é o levantamento de dados, né? No caso do campus, acho que foi feito com todos os alunos, entendeu? Então, a amostra é do mesmo tamanho da população, entendeu? Porque a população é de todos os alunos do campus Volta Grande. Não sei se eu respondo a tua pergunta, Túlio. Fique à vontade para criticar, tá, gente? Eu tô aprendendo essa parte aqui de aula à distância aqui. Também, Severino, também. Eu posso utilizar também de um banco de dados operador. Isso mesmo. Perfeito. Uma ótima análise. Tá? Então, por exemplo, os operadores ela têm um banco de dados, né? Elas têm as pessoas aí que têm acesso à internet. Então, baseado nesses dados também eu posso fazer, né, extrair dados aí, organizar esses dados e aí colocá-los aí em forma de tabelas, gráficos e apresentar esses resultados, como o Túlio falou, afirmar que 30% da população não possui acesso à internet. Então, porque você pega todas as residências, né, e vê quantas delas, né, de acordo com o operador, tem esse contrato, né, de internet. E aí você tem um panorama de quantos têm acesso, tá? Então vejo que é bem dinâmico, entendeu? Para você conseguir dados, né? Você também tem que ser bem criativo, pensar nas possibilidades, o que você tem acesso ou não, entendeu? Por exemplo, uma operadora. A operadora ela não libera esses dados abertamente, entendeu? Então imagine que você queira conhecer esses dados. Uma operadora não vai passar para o Túlio ou para a Severina, entendeu? Esses dados. Eles passam mediante autorizações, né? Entendeu? Tá? Certinho. Vamos lá, eu tenho um exemplo aqui, bem simples, tá? Uma turma questionou questionou cada um dos alunos acerca do número de irmãos que cada um tem. Tá? É bem simples mesmo, tá? Esse exemplo, para vocês entenderem. Então acontece, vamos supor lá, eu perguntei pro Túlio, né? O Túlio falou, eu não tenho nenhum irmão, né? Aí eu perguntei lá pro Alan, eu tenho um irmão. Aí eu perguntei pro Charles Xavier, tá aí Charles Xavier? Deixa eu ver, esqueci. É Rodrigo, né, Rodrigo? É. Então, aí ele falou que tem 2 irmãos, né? Tá? E por aí vai. Vou perguntando para cada aluno da amostra, tá? Então, essas pessoas que estão me perguntando são a amostra, tá? E eu vou colhendo esses dados. Então, cada número desse é a quantidade de irmãos, tá? Deixa eu ver as perguntas aqui. Sim, André, pode ser, tá, André? Porque assim, você muitas vezes só não pega a população toda porque às vezes não é eficaz, não é conveniente, entende? O que eu estou dizendo, imagine todas as pessoas do nosso país, né? Você consultar todos eles, demora. Eu estou dizendo, o IBGE leva um bom tempo para conseguir fazer o levantamento de dados, entendeu? E eu não consigo afirmar que é toda a população porque tem lugares muito distantes e tem lugares que eles vão, não conseguem ser atendidos, entendeu? Mas eles pegam, bem dizer, quase toda a população brasileira no levantamento de dados que eles fazem na análise, entendeu? Não é por amostra, eles vão no interior, em lugares afastados, eles vão na área rural, área urbana, em todos os lugares eles vão, tá? Então aqui, voltando ao exemplo, tá? Aí acontece, você foi lá, tem as respostas, né, que estão dadas aqui, e aí você precisa organizar esses dados. E aí você faz uma tabulação aqui, ó, tá vendo? 0 irmãos, quantas pessoas? Aí você conta lá, né? 1, 2, 3, vai marcando. Cada asterístico desse, né, é uma pessoa. Então, cada pessoa aqui respondeu que tem 0 irmãos. Cada pessoa aqui respondeu que tem 1 irmão, 2 irmãos. Então, eu estou organizado. Esses dados que estavam bagunçados aqui, tá vendo? Misturados, estou organizando. Tá?
Certo? Deixa eu ver. Ficou claro esse exemplo aqui? Beleza, né? Um exemplo bem simples, né? Coletei os dados, eu organizei aqui só para quantificar, né? Quantos responderam que tem 0 irmãos, quantos responderam que tem um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos e 4 irmãos, tá? Outra coisa interessante, variável, tá? Variável. Por exemplo, né? Nesse exemplo aqui, eu queria saber acerca do número de irmãos. Então, o número de irmãos é uma variável, tá? Cor do cabelo é uma variável, peso é uma variável, altura é uma variável, tá? E aí, por exemplo, número de irmãos, como eu falei, né? Número de acidentes numa rodovia é uma variável, tá? Número de gols marcados num campeonato é uma variável, tá? Número de pessoas infectadas pelo Covid-19 é uma variável. Número de mortos é uma variável, você entende? Então a gente tem que compreender o que é a variável dentro de um conjunto população, né? E consequentemente conjunto amostra, tá? Então a gente tem dois tipos de variável, tá? A gente tem a variável qualitativa e a variável quantitativa, tá? A quantitativa, ela se divide em variável discreta, tá? E a variável contínua, tá? Certo? Deixa eu mostrar um exemplo mais claro para vocês aqui. Vocês estão conseguindo enxergar esse quadro aqui, gente? Essas informações? Dá uma olhada aí. Está muito pequeno. Vocês lembram sobre a motivação inicial lá, sobre a empresa que queria conhecer a respeito... Está muito pequeno, Bruna? Deixa eu tentar aumentar aqui. Vê se ficou melhor, Bruna. Sim. Agora, Bruno, vamos olhar. Beleza, Bruna. Então, dentro da motivação inicial, pensa aqui fosse um quadro onde temos aqui algumas respostas. Então, imagine que no formulário que aquela instituição de levantamento de dados fez, tinha lá estado civil, né? Idade, renda mensal, tipo de desodorante que a pessoa usa, número de aplicações diárias, se ela pratica atividade física ou não, o preço que ela paga pelo desodorante e se ela testaria outra marca. Karen, a PUC, você não consegue ver porque está pequeno ou porque não está vendo a tela? Se não estiver vendo a tela, Karen, está pequeno, é que eu não consigo aumentar mais do que isso. Vê agora se está conseguindo enxergar. Melhorou, Karen? Milena, tá pequeno e agora Milena, tá ok o tamanho? Beleza, Milena, ótimo. Então pensa o seguinte, Milena, naquele formulário que aquela instituição elaborou para responder às indagações da empresa sobre uma marca de desodorante, por exemplo, imagine que algumas perguntas foram essas, tipo o estado civil da pessoa entrevistada, a idade, renda mensal, tipo de desodorante, aplicações diárias, se ela pratica atividade física, o preço que ela paga pelo desodorante e se ela testaria outra marca, tá? Então pensa, a primeira pessoa entrevistada, ela diz que é solteira, tem 27 anos, recebe R$ 2.160 por mês, ela usa desodorante Rolon, ela aplica uma vez ao dia apenas, tá vendo? Ela aplica atividade física sempre, ela paga R$ 5,60 em média pelo preço do desodorante e ela está aberta a testar outra marca. Mas note que outras pessoas, por exemplo, têm estado civil diferente, têm idade diferente, tá vendo? Têm rendas diferentes, usam tipos de desodorante diferente, têm hábitos de aplicação diferente, tá? Eu coloquei só alguns aqui, tá? Para vocês entenderem.
pagam preços bem diferentes um do outro, tá vendo? Pessoas estão abertas a testar outra marca, tem pessoas que são mais conservadoras, né, fiéis a uma marca, entendeu? Então tudo isso aqui serve como fundamentação, né, como banco de dados para que a empresa possa analisar o perfil dessa população, tá? Então a empresa ela vai ver, por exemplo, o preço médio do desodorante que as pessoas pagam. E a partir disso ela vai pensar, puxa, compensa eu lançar no mercado um produto com um preço mais elevado? Ou eu vou trabalhar com um produto mais acessível? Entendeu? As pessoas utilizam mais o Rolon, o aerosol, vão fazer os dois, ou não, você entende? E por aí vai. Entenderam? Então isso aqui é um exemplo aí de resposta, né, de um formulário. E aí nós temos as variáveis, tá? Aqui, ó. Estado civil, tipo de desodorante, se pratica atividade física e se testaria outra marca, são variáveis chamadas de variáveis qualitativas. Tá? Qualitativas. Note que as respostas, elas não estão relacionadas com números. Percebe? É porque a variável qualitativa, deixa eu tirar esse, apresenta como resposta um atributo, qualidade, característica ou preferência, tá? Então essa é a característica de uma variável qualitativa, tipo a cor do cabelo, né? A cor da pele, a cor dos olhos, né? Percebe o que seria variável qualitativa? Seria característica, atributo, tá? E idade, renda, número de aplicações, preço do desodorante são variáveis quantitativas. Por quê? Elas têm como resposta números. Tá? Números. 1, 2, 27 anos, 38 anos. Então, Milena, a qualitativa não. A qualitativa, como eu disse, né, ela descreve atributos, né, características. A quantitativa, sim, ela é dividida em contínua ou discreta. Tá? A quantitativa. Eu vou mostrar aqui agora. Certo, Milena? Então aqui, ó, perceba aqui, Milena. Nós temos aqui variáveis quantitativas, certo? E aí elas são divididas em discretas ou contínuas. Perceba aqui, por exemplo, que quando eu pergunto a idade de uma pessoa, ela não responde, por exemplo, tem 27 anos e 3 meses. Tipo, é 27 anos ou 28 anos, certo? Eu tenho aí como resposta um número inteiro, certo? Um número inteiro. Quando eu pergunto o número de aplicações diárias, eu também tenho um número inteiro. Eu não respondo tipo 1,5, 1,6. É uma aplicação, ou duas, ou nenhuma, se a pessoa não usa desodorante. Entendeu? Aí quando eu pergunto o preço do desodorante, aí sim eu tenho, por exemplo, R$ 5,60, ou R$ 5,50, ou R$ 5,85, que aí são valores decimais, percebe? Já não tenho como resposta apenas números inteiros, né? Quando eu pergunto, por exemplo, o número de irmãos, eu não tenho 3 irmãos e meio, eu tenho 3 irmãos ou 4 irmãos, ou 2 irmãos, certo? Quando eu tenho aqui a renda salarial, eu tenho R$ 2.160,50 para eu ter aqui. Não são números inteiros, tá vendo? Obrigatoriamente. Então, qual que é a característica das variáveis quantitativas, tá? De maneira geral, quantitativa. Apresenta como resposta um número obtido por contagem ou mensuração. A altura de uma pessoa, eu tenho 1,88 m. O peso, eu tenho 84 kg e 500 gramas. Tá? E aí o que acontece? Eu tirei daqui a apresentação.
A idade, tá? A idade aqui, no caso, número de aplicações, essas duas aqui são chamadas de variáveis quantitativas discretas. Vê se vocês me ouviram bem. Tá, já vou voltar, tá, Milena? Só um minutinho. Na quantitativa, a idade, aqui, e o número de aplicações são variáveis quantitativas discretas. Tá? Discretas. Por quê? A resposta que eu dou a essa pergunta, elas são relacionadas a números inteiros. Tipo, eu vou responder 1, 2, 10, tá? Certo? Eu não tenho números decimais envolvidos. Certo? Entendeu? Variável quantitativa discreta. E quem seria a variável quantitativa contínua? No caso aqui, a renda mensal e o preço desodorante. Outro exemplo de variável quantitativa contínua, a altura de uma pessoa, o peso de uma pessoa. Certo? Conseguiram identificar aí? Variável quantitativa discreta e contínua, a diferença? Beleza. Então vamos voltar aqui o que a Milena queria saber aqui, ó. A qualitativa, essa é a definição aqui, ó, Milena. Apresenta como resposta um atributo, qualidade ou preferência. Sei lá, por exemplo, uma pergunta bem simples. O que você prefere com achocolatado? Aí tem lá Nescau, Toddy, sei lá, marca Três Corações e por aí vai. Você vai responder uma delas, certo? Isso é qualitativo, tá? Quando você responde uma marca, né? Você vai fazer a consulta aí para donas de casa. Qual sabão em pó você utiliza mais? Ela vai dizer uma marca. É qualitativo, você entende? Entenderam, Helena? Certo. Então, veja bem, ó. Naquele quadro, por exemplo, a gente tinha lá Estado Civil, né? E a gente tem que organizar esses dados. Então, Débora não entendeu muito bem. Entendeu sobre as variáveis, Débora? Foi isso? Deixa eu ver se eu consigo. Só um pouquinho. Ver se eu acho um exemplo prático para você aqui. Vamos voltar aqui mesmo. Vamos lá, Débora. Você quer voltar aqui, né? Nas variáveis. Vamos lá, olha só. Você entendeu o que é variável, Débora? O
Que a variável você entendeu. Por exemplo, na sua turma, a gente vai fazer, por exemplo, uma pesquisa relacionada ao peso dos alunos, certo? O peso dos alunos, o peso, é uma variável, certo? Se eu fosse fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre a altura dos alunos da sua turma, a altura é uma variável. Quando eu faço uma consulta, uma pesquisa para saber a sua idade, né? Por exemplo, a idade dos alunos de uma turma, isso é uma variável. Quando eu faço uma consulta para pesquisar a renda, o salário médio de pessoas, né? Tipo, vamos supor, aí do bairro Nova Esperança ou da cidade de Várzea Grande, o salário é uma variável. Quando eu pergunto, por exemplo, o tipo de desodorante que você utiliza, se é rolon ou aerosol, o tipo de desodorante é uma variável. Quando eu pergunto, você pratica atividade física? A prática de atividade física é uma variável. Tá entendendo, Débora? Aí essas variáveis, elas se dividem em qualitativa e quantitativa. A qualitativa, ela está relacionada a atributos, certo? Características. Então, por exemplo, quando eu pergunto, você pratica atividade física? Você não me responde com números, percebe? Você me responde dizendo, às vezes, sempre, nunca. Tá? Essas são as opções. Eu não respondo com um número, tipo de desodorante. Eu utilizo rolon, eu utilizo aerosol. Então vejo que as minhas respostas não estão relacionadas com números. Né? Então eu não fiz uma contagem, eu não mensurei para responder, você entende? Isso é uma variável qualitativa, ela está relacionada com atributos, com características. Outro exemplo, a gente vai fazer uma consulta com as donas de casa, né? Quem tipo, lava roupa na prática e pergunta qual é a marca de sabão em pó que a senhora utiliza. Então, a marca de sabão em pó é uma variável. E a resposta vai ser o quê? Um nome, uma marca, uma característica de um produto. Então, é a variável qualitativa. Percebeu isso? Conseguiu compreender, Débora? Beleza? A quantitativa está relacionada com um número. Então, eu preciso fazer uma contagem, uma mensuração para responder isso. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu pergunto a idade de uma pessoa, a variável idade é uma variável quantitativa. Quando eu pergunto o salário de uma pessoa, o salário é uma variável quantitativa. Quando eu pergunto quantas vezes ela aplica o desodorante diariamente, é uma variável quantitativa. E aí a quantitativa, ela se divide em discreta e contínua. A própria palavra já diz, né? A discreta está relacionada com números inteiros. Tipo, eu não vou responder com números decimais, somente com números inteiros. Por exemplo, qual a sua idade? Idade é uma variável quantitativa discreta, porque eu vou responder o quê? Eu tenho 27 anos, tenho 28 anos, eu nunca vou utilizar 27,2 ou 27,3 anos. Eu vou sempre usar o 27 ou 28. Percebe? Agora, quando eu vou tratar, por exemplo, de altura, qual é a sua altura? Não é 1 metro ou 2 metros. Eu tenho variações aí, eu tenho 1,88 m, eu tenho 1,92 m, eu tenho 1,52 m, certo? Então eu estou usando como resposta números decimais, então é uma variável quantitativa. Contínua. Compreendeu agora, Débora? Dá um oi aí, dá um alô. Acho que agora sim, né? Beleza. É isso aí, perguntem, tá? Aí voltando, né? Na variável aí, estado civil. Eu tenho que 8 pessoas responderam que é solteira. 12 pessoas responderam que é casada.
2 pessoas respondendo que é viúva, 3 divorciadas. Perceberam aqui que eu estou fazendo aqui uma tabulação bem simples, ó. Eu estou pegando os formulários e analisando as respostas e quantificando, tá vendo? As respostas. Isso aqui são chamadas de frequências, tá vendo? É a frequência com que cada variável, né, as respostas ocorrem. Entendeu? Então é chamado de frequências, tá? Frequências. Esquece um pouco esse absoluto aqui, tá? Só frequências. Assim, frequências. Note que o total de pessoas por consultados é quanto? 25. Então, ao somar as frequências, tem que dar quanto? 25, tá? Não faz sentido, por exemplo, eu ir numa turma de 30 alunos, pegar uma amostra de 15 alunos e na hora de organizar os dados eu encontrar 12. Ué, se minha amostra é 15, o tamanho dela, eu tenho que ter 15 respostas, eu tenho que ter 15 dados para organizar, você entende? Se tem menos ou mais, alguma coisa aconteceu de errado na hora do levantamento de dados, tá bom? O que acontece? Uma das maneiras de você apresentar os dados é através de tabelas, né? A gente chama de tabelas de distribuição de frequência. Eu não vou exigir muito isso, tanto rigor com vocês agora, mas eu quero que vocês já saibam disso, né? E vocês percebam isso em livros, né? Em jornais e em revistas. As tabelas, elas têm uma estrutura, tá? Ela precisa necessariamente ter um título, tá? Uma descrição em cima. Então, durante um texto, um livro, vocês vão ver lá tabela 1, tabela 2, tabela 3, para a pessoa se referenciar, né? Tipo, de acordo com a tabela 2, de acordo com a tabela 5. Então, tem uma ordem de apresentação, certo? E ela tem uma descrição. Então, perceba aqui em cima, por exemplo, distribuição de frequência das alturas dos 46 estudantes da CPE. Né? Poderia ser aqui, distribuição de frequência das alturas dos 46 estudantes do 5º semestre do Instituto Federal do Campo Varza Grande. Tá? No caso aqui, o período é ano 97, né? /1. Tudo bem? Aí eu tenho aqui a tabela, tá? Tabela. E eu tenho aqui embaixo a fonte. Eu tenho que dizer de onde eu tirei esses dados. Tá? Então eu preciso apresentar, no caso aqui deu quadro 1, né? Tá bem simples aqui. Mas eu preciso apresentar aqui, tipo, sei lá, do IBGE, né? Eu tirei de uma outra instituição aí que faz levantamento estatístico. Tá? Então essa é a estrutura, tem que ter uma descrição, um título ali da tabela, a tabela e uma fonte, tá? De onde retirou esses dados. Tá? E aí o que acontece? Nessa tabela aqui é o seguinte, eu tenho aqui, por exemplo, a altura. A altura é uma variável. Tá? E aqui eu tenho intervalos. E cada intervalo desse aqui, cada linha dessa, eu chamo de classe. Então eu tenho primeira classe, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7 classes. Tá? Então cada linha dessa é uma classe. Tá? A gente representa pela letra I. Tá? Letra I. Severina, eu não sei como que vai ser esse lançamento aqui acadêmico. Eu preciso consultar ainda o pessoal da parte pedagógica do campus lá. Mas o projeto integrador eu sei que vai contar com carga horária, tá? Essa aula de hoje aqui, eu estou tentando gravar ela aqui, tá? Disponibilizar para quem não puder assistir, mas assim, eu peço que vocês assistam essa aula, né? Até para eu não me sentir muito sozinho aqui falando. É tão legal ver a Débora perguntando, o pessoal questionando, participando, tá? Mas assim, vamos tentar fazer as coisas acontecerem, né? Eu sei que é difícil para vocês aí, mas vamos tentar participar, vamos tentar. Esse ano aí vocês têm Enem no final do ano, né? Então, estatística é um assunto que cai muito no Enem. Tá? A gente vai ter aí uma próxima aula só tratando de exercício, que eu tenho uma lista que eu vou disponibilizar para vocês.
só de questões de vestibulares, entendeu? Se tem como ser outro horário, tudo é combinado, Severina, tá? Veja com os demais alunos aí. Se chegar num acordo, a gente muda de horário, tá? Mas tem que entrar no acordo geral, tá bom? Mas não discutir isso agora não, tá? Bom, então essa é a estrutura, tá? Tem as classes. Então perceba, a variável altura aqui, gente, ela tem uma frequência para cada intervalo. Então o número de estudantes, o FI aqui, ó, é a frequência com que cada informação ocorre. Então, eu fiz uma consulta da altura, da estatura dos alunos, e o que aconteceu? 4 alunos apresentaram estatura entre 153 a 157,3 centímetros. 8 alunos apresentaram a altura nesse intervalo. 7 alunos nesse intervalo. 10 alunos nesse intervalo. Perceberam? No total, ó, tá aqui, ó, os 46 alunos. Então aqui eu tenho as frequências com que cada informação ocorreu. Certo? E aqui eu tenho a chamada, aqui eu tenho a frequência simples, e aqui a frequência relativa simples, que é essa frequência transformada em percentual. Tá? Como é que eu faço para obter esses valores? Podem fazer junto comigo aí. Tá? Você pega 4, tá? 4 dividido pelo total, que é 46, e multiplica por 100. Então, calculador aí, tenta fazer para vocês verem. Pega 4, divide por 46, e o resultado multiplica por 100. Alguém calculou? Só para mim saber se alguém está calculando aí. Quanto você encontrou exatamente? Coloca aí, com 4 dígitos após a vírgula. Isso mesmo. Aí, arredondando, fica, né, se colocar, fica 8,7%. Isso, Severino. Tá vendo? Sueni. Então, perceba, se você pegar agora 8 dividido por 46, o resultado multiplicar por 100. Você vai encontrar um valor aproximado de 17,4%. E por aí vai. É uma regra de 3, tá? Só que em vez de ficar fazendo a regra de 3 toda vez, a gente já cria uma expressão geral já. Então, é pegar a frequência, dividir pelo total e o resultado multiplicar por 100. Aí você obtém a frequência relativa simples, tá? E o total aqui tem que dar 100%, tá? Não pode dar 101 nem 99, tem que dar 100% aqui, tá? 100%. Então, seu arredondamento aqui, tem as regras de arredondamento, tá? Depois vocês podem consultar aí na internet, vocês vão ver regras de arredondamento para fazer esses arredondamentos aqui. Certo? Sobre a estrutura de uma tabela. Bom, vamos lá. Eu vou construir aqui mais 2 colunas, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Pessoal, a aula está muito longa, já é 9h15. Vocês estão gostando da aula? Querem continuar mais um pouco? Tem 9h30, 9h40. Como está aí? 9h30? Então tá, até 9h30. Agora é 9h15, então mais uns 15 minutos. Tá? Eu achei que ia dar tempo de ver tudo. Bom, então vamos lá. Vou fazer aqui meio grosso modo aqui, mas tentem acompanhar aí, tá? Vou criar aqui vou esticar essa tabela. Tá, ó, aqui é um F minúsculo, tá vendo? Um F minúsculo, então FI e FI percentual. Então, essas duas aqui é relacionada
com a frequência simples, tá? Simples. A simples e a sua relativa simples, tá bom? Deu para enxergar? Aqui é a frequência, tá? Frequência simples. Essas duas aqui, as chamadas frequências acumuladas. Acumuladas. Tá? Então, as simples e as acumuladas. Então, a frequência acumulada e a sua relativa acumulada, que é sempre em percentual, tá? A relativa sempre é em percentual, tá bom? Como é que funciona essa acumulada? Aqui eu tenho 4 estudantes. Então, quantos alunos estão nesse intervalo? 4. Quantos alunos estão no intervalo de 153 até 161,6? Aí eu tenho 4 mais 8, 12. Quantos alunos eu tenho no intervalo de 153 até 165,9? Eu tenho 4 mais 8, 12, mais 7, 19. Aqui é nessa. E nessa outra aqui, mais 10, 29, mais 3, mais 6, e mais 8. Estou conseguindo enxergar aí, gente? Entenderam aqui a dinâmica na frequência acumulada? Eu estou acumulando, tá vendo? Na frequência simples, eu olho as frequências por classe, individualmente. Na acumulada, como o próprio nome diz, eu vou acumulando por classe. Então, esse 4 aqui refere somente a esse primeiro intervalo, 153 a 157,3. Esse 12, eu estou se referindo a 153 até 161,6. Então, eu tenho 12 alunos que apresentam estatura entre 153 até 161,6. Aqui eu tenho 19 alunos que apresentam estatura de 153 até 165,9. Ou seja, eu estou acumulando, tá? Eu estou olhando agora para um intervalo maior. Então, no total, tem 46 alunos que apresentam estatura de 153 a 183,1. Eu apresento as acumuladas, percebeu? Certo, Severino? Débora? E a frequência relativa acumulada é a mesma coisa, é pegar os percentuais. 4 dividido por quanto? Por 46 vezes 100. Aí eu tenho 8,7. Se eu pegar 12 dividir por 46 e multiplicar por 100, eu tenho 26,1. 26,1, que é o mesmo que eu pegar 8,7 mais 17,4. Então, se eu pegar 8,7 mais 17,4, eu vou obter os 26,1. Acompanhando, gente? Se eu pegar 19 dividido por 46 e multiplicar por 100 o resultado, o valor que eu vou obter aqui tá, é o mesmo que somar 8,7 mais 17,4 mais 15,2. O que você entendeu, Débora? É assim, Débora, a gente vai tentando explicar aqui, às vezes tem coisas que vai demorar algum tempinho para poder absorver e entender melhor, você entende?
Tente pegar essa explicação, entendeu? A frequência simples, Severino, a frequência simples são as observações. Então, quantos alunos, eu fui lá e peguei 46 alunos como amostra e comecei a mensurar a altura deles. No levantamento de dados, eu obtive que 4 alunos têm estatura entre 153 a 157,3. Entendeu? Eu constatei lá no meu levantamento de dados que 8 alunos têm a estatura nesse intervalo. Então, por exemplo, o Charles Xavier tem 1,60 m. Então, eu fui lá, identifiquei que ele coloquei nesse grupo. Né? Então, eu tive 8 alunos que têm essa altura. Tá? 7 alunos têm essa altura, nesse intervalo. Por exemplo, vamos supor que eu fosse um desses alunos que foram consultados, né? E eu tivesse essa altura de 1,78, eu estaria nesse grupo aqui, ó, nesse intervalo. Tá? O percentual já mostrei, né? É só pegar aqui a frequência, dividir pelo total e multiplicar por 100. Tipo, 4 dividido por 46, o resultado multiplicar por 100. 8 dividido por 46, multiplicar por 100. Aí o Túlio está mostrando na frequência acumulada, né? Então vamos lá. A frequência simples, ela se refere apenas a cada classe. Então esse 7 aqui, por exemplo, esse 7 aqui, ele se refere apenas aos alunos que estão nesse intervalo de altura. Quando eu pego, por exemplo, aqui o 19, o 19 é relacionado isso aqui, tá? 12 aqui, né? Então esse 19 aqui é a terceira classe aqui, só que ele não está se referenciando apenas a esse intervalo, assim do 153 até o 165,9. Então tem 19 alunos que têm estatura entre esse intervalo aqui. Entendeu? É a frequência acumulada. Essas são as frequências simples e relativa simples. Frequência acumulada e frequência relativa acumulada. Tá? E aí eu vou obtendo esses valores dessa forma, eu vou acumulando. Tá? Então percebe, 4 mais 8 deu 12. 4 mais 8 mais 7 dá 19. 4 mais 8 mais 7 mais 10 dá 29. E aí eu vou obtendo esses valores aqui. Eu vou acumulando, tá vendo? Então eu tenho 35 alunos que têm estatura entre 1,78,8, né, 178,8 até 153. Estou nesse intervalo. E os percentuais é de maneira análoga à relativa simples. Tá? Eu pego 4, dividido pelo total por 46, multiplico por 100. 12 dividido por 46, o resultado multiplicado por 100. E aí vai obtendo os valores. Ou, como o Túlio mostrou aí, eu posso ir somando também os percentuais. 8,7 mais 17,4 dá os 26,1. Se eu somar essa e com essa, dá o próximo. E por aí vai. Tá? Tem vários exemplos na internet também, tá? Vocês podem dar uma olhada aí para tentar fixar melhor a compreensão aí. Tá? Aqui, ó, falando sobre frequência. Deixa eu ver se vocês entendem. Ó. Lembra que nós fizemos a pesquisa lá, no exemplo, sobre a quantidade de irmãos? Né? Eu até brinquei lá. O Túlio respondeu que não tinha nenhum irmão. O Charles respondeu que tinha 2 irmãos. Aí o outro respondeu que tinha 3 irmãos, lembra? Então veja, os dados estavam todos bagunçados aqui, percebeu? E aí eu organizei esses dados numa forma decrescente, né, ou crescente. No caso que eu fiz crescente, ó, do menor para o maior, tá vendo? Então isso aqui nós chamamos de rol. Então essa palavrinha rol aqui é organizar os dados, tá? De forma crescente ou decrescente. Ficou claro isso? Rol vai aparecer em alguns momentos isso, tá? Na leitura de textos aí, estatística. Então, rol é você organizar os dados de forma crescente ou decrescente. Crescente ou decrescente, tá? Então, veja, dessa forma aqui fica mais fácil eu visualizar, por exemplo, quantos alunos responderam
que não tem nenhum irmão? Quantos alunos responderam que tem um irmão, 2 irmãos, 3 ou 4 irmãos? Então, cada valor desse aqui, ó, é uma resposta. Então, tem 11 pessoas que não têm nenhum irmão, são filho único. 16 pessoas têm um irmão. 9 pessoas têm 2 irmãos. 9 pessoas têm 2 irmãos. 2 pessoas têm 3 irmãos. E 2 pessoas, 4 irmãos. Tá? Aí, como é que ficaria isso? Né? Deixa eu ver se está a tabela aqui. Eu poderia formar uma tabela, tá? Que eu teria aqui 0, né? Deixa eu ver. Tá bem feia a minha letra, tá, gente? Só para 1, 2, 3 e 4. Opa. Então, número de irmãos, tá? Número de irmãos, tá? Aí eu tenho a frequência, tá? A frequência simples. Aí eu tenho a frequência simples relativa simples. Aí eu tenho a frequência acumulada. E eu tenho a frequência acumulada em percentual, que é relativa. Tá? Então acontece. Quantos alunos responderam que tem 0 irmãos? Não tem nenhum irmão. 11. Um irmão. 16. 2 irmãos. 9. 3 irmãos. 2. 4 irmãos. 2. Tá? No total aqui vai dar 20, 29, 30, 40. Tem então 40 no total, que é o tamanho da minha amostra, percebeu? E o percentual? Aí o percentual você vai fazer continhas aí, né? Pegar 11 dividido por 40 e multiplicar por 100. Tá? Vai dar 27,5. Aí você vai pegar 16 dividido por 40 e multiplicar por 100. Vai dar 40. Peraí, fiz errado aqui. 16 dividido por 40 vezes 100. Isso mesmo, 40%. E aí você vai pegar 9 dividido por 40 e multiplicar por 100. R$ 22,5. Aí 2 dividido por 40 e multiplicar por 100. 5%. E aqui também 5%. E o total tem que dar 100%. Se a gente somar aí 10 mais 22,5 mais 40 mais 27,5 dá os 100%. Estão acompanhando, gente? E a acumulada? A acumulada vai ser o seguinte, ó. Por exemplo, eu tenho 11 alunos que não têm nenhum irmão. Aí 11 mais 16 dá 27. Tenho 27 alunos que têm ou nenhum irmão ou um irmão. Você entende? Então eu estou abrangindo, tá vendo? Não tenho mais só uma frequência referente a 0 irmãos. Eu tenho a 0 ou um irmão, que são 27. Aí eu pego 11 mais 16 mais 9. Eu tenho 36. Então eu tenho 36 alunos que têm nenhum irmão, ou um irmão,
ou 2 irmãos. Então, aqui nesse número aqui está contido essas 3 situações. E aí, mais 2, 38, mais 2, 40. Então, aqui eu tenho a frequência acumulada. Tá? E aqui no percentual, se eu pegar 11, dividir por 40 e multiplicar por 100, eu vou encontrar 27,5. Tá? Se eu pegar 27, dividir por 40 e multiplicar por 100 o resultado, eu vou obter um percentual aqui que é equivalente a somar essas duas aqui, que dá 67,5. Se eu pegar 36, dividir por 40 e multiplicar por 100, que vai dar 90%, é o mesmo que pegar 27,5 mais 40 mais 22,5, que dá os 90%. Aí eu somo mais 5, 95, e aqui os 100%. E aí, gente? Certo, Pedro? Então, essa é uma tabela de distribuição de frequência. Aí só faltou aqui, às vezes, o título, né? Tabela 1, tabela 2 e a fonte, tá? E aqui teria uma representação gráfica, né? O famoso gráfico de barras dessa tabela, tá? Aqui na vertical, eu tenho aqui, por exemplo, ó, eu tenho 11 alunos que responderam que não tem nenhum irmão. Então aqui, ó, o 11 está mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Que é a altura que está a barra. Então a barra, né, eu tenho 11 alunos que não tem nenhum irmão. Então aqui eu tenho número de irmãos na horizontal, na vertical, número de alunos, que é a frequência. Tá? Então a frequência com que ocorre cada uma das respostas da variável. Tá? Bom, gente, são 9h33, tá? Para não estender muito, tem mais coisa para tratar aqui. Mas o que eu quero que vocês façam? Que vocês leiam o texto que está proposto no projeto integrador com essa ideia de estatística, né? Observar os números, percentuais, as informações aí dadas aí no texto e tentar enxergar ela, né? Ver a importância de dados estatísticos para né, trabalhar uma informação, né? No caso, nós temos aí textos aí envolvendo a parte mais de agronegócio, né? E uma outra referente à gestão, né? A gestão de tomar as decisões aí. Então, tentem ler o texto, entender melhor aí as coisas. Nossa próxima aula vai ser sexta semana que vem. Tá? Eu achei que dava tempo de falar tudo hoje, não deu tempo. Espero que tenha sido útil de alguma forma aí, tá? Eu vou disponibilizar para vocês essa lista aqui, ó. Mas ainda essa lista que são exercícios de vestibulares, tá? E no final dela tem as respostas, tá? Dos testes, ó, tá? Então vocês podem tentar fazer isso. É claro que vocês vão estar agora pensando no projeto integrador, em escrever o trabalho aí. Isso, eu vou colocar no Classroom e vou colocar na minha página também lá, tá? Na minha página pessoal, tá? Eu vou tentar depois fechar a gravação dessa aula, colocar no meu canal lá e colocar o link para vocês, né, no Classroom também, para ter acesso à aula, tá? Vocês querem falar alguma coisa, dar alguma contribuição? Que daí eu posso melhorar para a próxima aula, tá? Alguma coisa que vocês tenham notado aí que pode ser melhorado. Fique à vontade, galera, tá? Se vocês querem dizer alguma coisa, agora é a hora. Gostou? Que bom, gente, bom. Tá, a iniciativa é das melhores, tá, gente? Às vezes a gente não
não consegue atender as expectativas aí, mas tá. Eu preciso do feedback de vocês, tá? Para mim é importante, tá? Vocês digam aí se está bom ou não. Pode mandar no e-mail, se estiver com vergonha de falar agora, me manda depois. Eu posso tentar planejar, melhorar as coisas para que vocês possam interagir melhor e compreender, tá? A ideia dessa aula que eu tive aí, gente, essa sexta-feira, foi mais pensando na questão do Enem, tá? Vocês têm Enem esse ano, tem projetos de vocês aí de vestibulares, então eu pensei em abordar essas aulas para que vocês possam estar estudando e não estacionar e ficar sem estudar, tá bom? Pode contar comigo, pode escrever lá no Classroom, mensagem lá, eu vou tentando responder, tá? Não parem não, tá? Não para não, eu sei que tá complicado o dia a dia aí, em casa não é fácil ficar em casa, entendeu? Tem as dificuldades do dia a dia, se precisar conversar também, a gente tá disponível, tá? O pessoal do campus, mas força, gente, tá? Força que a gente vai vencer essa batalha aí. Se cuidem, tá? Se cuidem. Certinho? Forte abraço, galera. Até a próxima. Então, até sexta-feira às 8 horas da manhã, tá? Ou, se o grupo decidir um outro horário aí, fecha em grupo e me fala, tá? Então, toda vez eu vou disponibilizar o link uns 15 minutos antes, tá? Toda vez que tiver Mas eu acho que vai ser o mesmo link, tá? Mas vamos tentar depois. A aula gravada, tudo? Não, eu vou colocar um link lá com a aula gravada. Tá? Eu vou colocar no Classroom um link. Porque eu estou gravando pelo um software, não estou gravando pelo Google Meet, não liberaram para mim a função. Então eu vou ter que jogar esse vídeo ainda para o canal. Um abraço, gente. Tudo de bom.